Olá, tudo bem? Salve Maria! Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um pouco do comunismo e o socialismo. Esse vídeo é voltado para quem é católico. Você que é católico, cristão, esse vídeo é para você. Está aproximando aí as eleições, prefeito e vereadores. E muitos católicos vão voltar para partidos comunistas sem saber que é comunista. E o vídeo de hoje é para esclarecer mais ou menos você, como católico cristão, não aderir ao comunismo. Vou trazer algumas fontes bíblicas e vou trazer também um vídeo que um rapaz fala, daquele que está lá no Vaticano, qual é a ligação dele com os comunistas. Vou trazer esse vídeo aqui para você. E você que é católico, prestem bastante atenção, não compactuam com comunistas, com o Partido Comunista, e você pode realmente sujar suas mãos de sangue. Isso mesmo, São partidos que apoiam ONGs abortistas, e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui para você ficar conhecendo toda a realidade. Também vou colocar aqui alguns partidos, listas de alguns partidos que são comunistas, para que você não possa compactuar. Muito bem, vamos trazer um vídeo de um rapaz que fala que aquele que está no Vaticano, qual é a ligação dele com os comunistas e o que os grandes mártires da Igreja Católica, os grandes santos, até mesmo o Papa, falam com relação ao comunismo. Vamos assistir. Salve Maria, meus caros, não é de hoje que o Papa Francisco faz declarações escandalosas e absurdas a respeito do comunismo e do socialismo. Em 11 de novembro de 2016, numa entrevista com o jornalista do La Repubblica, o ateu e esquerdista Eugênio Scalfari, que faleceu esse ano, e o Papa disse que lamentava a perda do seu amigo, não crente, e amigo do Papa é uma palavra forte. Pois bem, esse esquerdista então fez a seguinte pergunta para o Papa Francisco. Você me disse algum tempo atrás que a máxima "ame seu próximo como a si mesmo" tinha que mudar. Dados os tempos sombrios que estamos passando, ame mais do que nós mesmos. Ou seja, o Papa Francisco pretende mudar o próprio mandamento do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Papa da humildade. Então você anseia por uma sociedade onde a igualdade domina. Isso, até onde eu sei, é um programa do socialismo marxista e logo do comunismo. Você estaria, portanto, pensando em um tipo de sociedade marxista? O Papa responde: isso me foi dito muitas vezes e minha resposta sempre foi essa. Se há alguma semelhança, então são os comunistas que pensam como os cristãos. Cristo falava de uma sociedade onde os pobres, os fracos e os marginalizados tinham direito de decidir. Não os demagogos nem Barrabás, mas o povo, os pobres, tendo eles fé em um Deus transcendente ou não. São eles, os pobres, que precisam ajudar para alcançar a igualdade e a liberdade. O mais grave dessa afirmação são os comunistas que pensam como os cristãos, que foi estampada em toda a mídia mundial e que não é uma deturpação da fala de Francisco, porque está de acordo com todo o conjunto daquilo que ele mencionou. O grave dessa frase é que ela dá a entender que os comunistas são pessoas de boa fé, que realmente querem o bem para os pobres, querem o progresso para a sociedade, querem um mundo melhor. Então nós nos perguntamos se Francisco elogiaria Lenin, Mao Tse-tung, Stalin, Pol Pot como pessoas que sonhavam com um mundo melhor, embora possam ter errado na maneira de aplicar concretamente esse desejo. Então veja que esta frase é uma frase de desinformação voltada para desmobilizar os católicos e lhes dar a entender que a oposição contra o comunismo não vai no ponto dos princípios, não é um problema ideológico, mas simplesmente os comunistas têm uma boa vontade e um desejo nobre de ajudar os pobres, entretanto erram na maneira de aplicar esse desejo no mundo real, e nós podemos ali dialogar com eles para fazer uma convergência e algo que vise o bem comum. Então é um absurdo que esquece a natureza intrinsecamente má do comunismo, como aquilo que já foi dito pelos papas. Pio XI declarou o seguinte na encíclica Divini Redemptoris, no número 58. Procurai, veneráveis irmãos, que os fiéis não se deixem enganar. O comunismo é intrinsecamente perverso e não se pode admitir em campo nenhum a colaboração com ele, da parte de quem deseje salvar a civilização cristã. E se alguns, induzidos em erro, cooperassem para a vitória do comunismo no seu país, seriam os primeiros a cair como vítimas do seu erro. E quanto mais se distinguem pela antiguidade e grandeza da sua civilização cristã,
as regiões aonde o comunismo consegue penetrar, tanto mais devastador lá se manifesta o ódio do sem-Deus. E esta afirmação, os comunistas pensam como os cristãos, ela já nasceu refutada há mais de 100 a 150 anos na encíclica Quod Apostolici Muneris do Papa Leão XIII, que, exercendo o magistério da Igreja, disse o seguinte: ainda que os socialistas, abusando do próprio evangelho para melhor enganar os incautos, tenham o hábito de forçá-lo a seus pensamentos, contudo, tanta é a discrepância de suas opiniões perversas com a doutrina puríssima de Cristo, que não se pode pensar maior, que afinidade pode haver entre a justiça e a impiedade, que comunhão pode haver entre a luz e as trevas, citando a segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14. Então veja a diferença do tratamento que os papas deram ao comunismo e as atitudes do Papa Francisco, que hoje dizem que os comunistas pensam como os cristãos. Muito bem, assistimos o vídeo, vocês viram aí toda a verdade de realmente o que está acontecendo com a Igreja Católica. Infiltrou a teologia da libertação e o comunismo. E muitos católicos estão compactuando, estão apoiando, estão seguindo, porque dizem que não, que temos que obedecer o sacerdote, temos que obedecer o bispo, temos que obedecer o papa, mesmo sendo comunistas. Fiquem atentos. Leia a palavra de Deus. Como pode você obedecer uma pessoa sendo que está fazendo errado? Devemos repudiar tudo aquilo que é abominável diante de Deus. Vou trazer alguns trechos aqui para você sobre o socialismo e o comunismo. A Bíblia fala sobre o comunismo, o socialismo. Isso porque esses termos foram empregados muitos anos após o último livro escrito da palavra de Deus. Primeiramente, precisamos entender a diferença entre comunismo e socialismo, sabendo desde já que ambos fazem parte da mesma coisa: socialismo e comunismo. O socialismo é uma ideologia que busca alcançar o comunismo, ou seja, o socialismo seria uma etapa de evolução para se chegar ao comunismo. Grandes homens de Deus advertiam contra o comunismo, como no caso do famoso evangelista Billy Graham, e também o santo Maximiliano Maria Kolbe. Ele lutava contra o comunismo. Também o Padre Pio lutava contra o comunismo. E o que a Bíblia fala com relação ao socialismo e ao comunismo, né? Na Bíblia diz ao contrário, né? Porque a Bíblia instrui, o comunismo e o socialismo alimenta o rancor entre as pessoas, gerando um clima de conflito. E é o que acontece. Ricos são inimigos dos pobres, patrões são inimigos dos trabalhadores, e o capitalismo impede a distribuição de renda. Mas na Bíblia se diz: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Está lá em São Tiago, capítulo 2, versículo 8. Lá em São Mateus, fala também: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. São Mateus, capítulo 5, 44. Devemos sempre buscar o amor ao próximo, mas o socialista e o comunista, eles fazem o contrário, né? Perseguem. E isso vem contra a doutrina da Igreja Católica, contra os princípios de Deus. É abominável diante de Deus tudo isso. Então você que é católico, você que é cristão, lá em Atos capítulo 4, versículo 34 diz, a Bíblia narra, fala: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. As necessidades da igreja, né, da igreja primitiva, eram supridas por causa de uma mudança de mentalidade gerada pelo Espírito Santo, levando o cristão a voluntariamente contribuírem para o fim de necessidade uns dos outros. Olha aí, um dos 10 mandamentos diz que nós não devemos roubar. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 15, também diz, né, devemos trabalhar ao invés de tentar tirar os bens de outra pessoa. E muitos partidos fazem isso, principalmente
o comunismo, né? Então, para você que é católico, você que é cristão, você que ama Jesus, que ama a Santíssima Virgem Maria, diga não a isso. Não compactuam, não aceitam, não voltem em partidos comunistas, porque você vai estar sujando as suas mãos de sangue, porque eles estão juntos, né? Aprovam ONGs abortistas e outras coisas também. Fujam. E quais são esses partidos que nós precisamos ver para não voltar, para não compactuar? Vou falar para vocês quais são os partidos que todo cristão não deve voltar, não deve compactuar. Partido PC, PCdoB, PCB, PT, PCB, PCO, PDT, PMN, PCB, PSB, PSOL, PSTU. São esses partidos que você, como católico cristão, não compactua. Vou deixar a lista aqui no link para que você possa conferir. Grande abraço a todos, muito obrigado, que Deus abençoe, salve Maria Imaculada, salve glorioso São José.